Bem-vindos, meu nome é Isabela Sudano, eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto de matemática básica com o assunto equações biquadradas. Mas antes, a gente vai estar corrigindo os exercícios da aula anterior. Então, na aula anterior, a gente viu a fórmula de Bhaskara. Então, os exercícios é para aplicar essa fórmula. Então, na letra A, a gente tem x² mais 8x menos 9 igual a zero. A gente sabe que fica muito mais fácil se a gente separar os coeficientes, para a gente conseguir visualizar melhor e assim aplicar na fórmula. Com isso, a gente encontra duas raízes diferentes nesse caso, uma com valor de 1 e a outra com valor de menos 9. Da mesma forma na letra B, só que aqui a gente tem x² menos 16 igual a zero. Tá faltando algo, né? Como vocês podem ver, porque é uma equação incompleta. Então, a gente tem que o coeficiente b, ele vai valer zero. Mas isso não altera o fator de que a gente pode usar essa fórmula. Então, a gente encontra duas raízes, resultando em 4 e menos 4. E na letra C, a gente tem x² mais 6x menos 91 igual a zero. Da mesma forma, a gente encontra raízes com o valor de 7 e menos 13. E bom, para começar então a matéria de hoje, a gente tem as equações biquadradas. Como o próprio nome fala, biquadrada. Então, é duas vezes as que são quadradas, né? Que tem o valor de 2. Então, seria como se fosse 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a gente sabe que vão ser equações de quarto grau. E elas são muito simples de resolver se você mudar a variável para ela virar uma equação de segundo grau. Então, aqui a gente tem as equações de quarto grau incompletas, que ficam nesse formato, ax² mais bx² mais c igual a zero. E aí a gente troca a variável por uma y, que vai ser responsável por ser o x². Teremos uma nova equação, então, que fica ay² mais by mais c igual a zero. Por quê? A gente substituiu por esse x². Como x² seria x² vezes x², a gente é a mesma coisa que colocar esse y². E aí, a gente tem um exemplo aqui para facilitar para vocês. Então, x² menos 10x² mais 9 igual a zero. Se a gente fizer a substituição, a gente encontra que é y² menos 10y mais 9 igual a zero, que é uma equação de segundo grau. E utilizando o método de Bhaskara, que a gente já treinou da semana passada, é só a gente aplicar normalmente e a gente encontra duas raízes, uma com valor de 9 e uma com valor de 1. Só que aí tem uma diferencinha, porque essas raízes são a de uma equação de segundo grau e a gente precisa encontrar da de quarto grau. Então, a gente precisa voltar naquela fórmula que a gente substituiu, que é o y igual a x², e a gente substituir esses valores para encontrar, assim, mais 4 raízes da equação, porque como é uma equação quarta, a gente encontra 4 raízes e não 2. Da mesma forma que quando é uma equação de segundo grau, a gente tem 2 raízes. Com isso, substituindo aqui, então, a gente tira a raiz, a gente vai encontrar 3 e menos 3, e tirando a raiz de 1, a gente encontra 1 e menos 1, resultando em 4 raízes. E aqui eu vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem, né? Então, letra A, B e C, de raízes biquadradas. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês sabem que pode mandar pelo nosso e-mail, que tá aí no slide, e também comentar nos comentários desse vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receberem notificações assim que vídeos novos forem postados. Muito obrigada, um beijo e até mais!